Bom, hoje nós iremos analisar um setor financeiro que sempre deu resultado historicamente falando da Bolsa de Valores. E ele faz parte de um dos pilares fundamentais que nós já conversamos sobre a aula de ações. Eu estou falando especificamente dos bancos. Então hoje eu vou te ensinar como escolher um banco para fazer a composição da sua carteira e nós vamos juntos analisar alguns indicadores aqui. Além das projeções e demonstrações financeiras que o banco vai oferecer para a gente, eu vou também te mostrar alguns macetes que você pode para ter o entendimento mais rápido. Mas nessa aula nós iremos analisar bancos aqui do Brasil, tá? Eu peguei um dos 4 grandes bancos e vamos analisar eles. E por que que isso é tão importante? Porque dependendo do banco que você for escolher, se ele tiver recorrência e histórico no longo prazo, ele vai te apresentar uma segurança financeira, por mais que você esteja investindo em ações. Então você lembra lá os setores fundamentais que eu falei para vocês? Banco, telefonia, saneamento, energia e talvez tecnologia? Bancos é o primeiro pilar fundamental, porque não é sobre você diversificar entre ativos na bolsa, mas é entre você diversificar em setores. E quanto mais entendimento você tiver e analisar ativos de qualidade, mais segurança para fazer seus investimentos você vai ter. Então, ao analisar um banco, você precisa saber quais indicadores ele vai te oferecer para te mostrar que ele é um banco saudável. E é isso que a gente vai aprender aqui. Bom, eu tenho falado bastante nesse curso sobre o Banco do Brasil. Hoje eu vou fazer diferente, vou falar sobre o Bradesco. Para isso, nós precisamos pegar as análises no Banco Data. O Banco Data vai te fornecer todas as informações que um banco precisa para saber se ele é saudável financeiramente ou não. Então, papel e caneta, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. E por que eu escolhi o Bradesco? Porque um fato como esse aí que está aparecendo na tela foi a divulgação recente da instituição. Então, é uma instituição que deu muito lucro e que me surpreendeu realmente. E por isso, eu vou fazer uma análise aqui com vocês. Beleza, mas na realidade, como que os bancos ganham dinheiro? Não se enganem, tá? Os bancos ganham dinheiro através de empréstimos. Sejam eles para pessoas físicas ou para pessoa jurídica. No caso, empresas, escritórios, grandes firmas e por aí vai. O que pode trazer um contraponto aqui é que mesmo os bancos representando boa parte da bolsa de valores, se trata de um negócio muito alavancado. Ou seja, um banco que não tem dívida, ele não cresce. Então você precisa aprender a saber se o banco é confiável ou não. No Status Invest, nós iremos olhar 2 segmentos de indicadores, tá? Os indicadores de mercado e os indicadores financeiros. Os indicadores de mercado são associados ao preço do ativo. Já os indicadores financeiros, eles são associados à saúde do banco, assim como sua rentabilidade, ou seja, ambos vão se complementar. É tipo você perguntar para o passarinho qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita. Não tem essa, as duas se complementam para o passarinho poder levantar voo. Nossa, que analogia horrível, mas vocês me entenderam. Então, nos indicadores de mercado nós temos o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, quanto menor, melhor. Isso eu já expliquei na aula de ações. Temos o PL, que é o preço sobre o lucro, e temos o Dividend Yield. E nos indicadores financeiros, nós temos que analisar a qualidade do ROI, que no caso é o Return on Equity, é o quanto que a empresa vai voltar para os acionistas mediante aquilo que eles já investiram. Então, no caso, o banco pega o lucro líquido, divide pelo patrimônio líquido e ali ele vai ter uma média de rentabilidade para o acionista. Esse é o ROI. Então, aqui você entende se a taxa de retorno está interessante ou não. Em um banco, outro indicador muito interessante é o índice de Basileia, porque ele vai pegar todos os dados e fazer uma projeção financeira do banco escolhido. Ou seja, quanto maior for a basileia do banco, menos alavancado ele vai ser. Porém, se a basileia for muito grande, o banco vai ter uma dificuldade de entregar um ROI interessante para os acionistas. Então, o desafio dos bancos é equilibrar o nível de endividamento com a boa administração e trazer dados interessantes que façam os investidores verdadeiramente ver vantagens para poder investir ali. Ou seja, eles têm que rentabilizar o máximo que conseguirem com o capital que conseguem arrecadar. Sabendo disso, quando a gente olha para o Banco Data, nós teremos a data de abertura do Banco Bradesco foi em 30 de agosto de 1966. Eu pensei que fosse mais antigo esse banco. Legal. No Banco Bradesco nós temos uma Basileia de 15,5%. Isso foi divulgado em junho de 2023, tá? Sendo que ela tem se mantido entre 10% e 20% nos últimos anos. E assim, o índice de Basileia mínimo recomendado do Banco Central é de 11% e o máximo é de 50%. Então, se você tem um banco com índice de Basileia de 10%, sai fora que é roubada. Porque mesmo o banco tendo dívidas, ele não é saudável. Então, se o banco tem mais de 11% de índice de Basileia, beleza. Ah, Kaique, mas onde eu vejo isso? Banco Data. Nós temos aqui mais de 1 trilhão em captação e mais de 2.000 agências espalhadas pelo Brasil, né? Se a gente pegar o lucro líquido, nós temos 8,8 bilhões, o que é inferior ao dos anos anteriores, tá? Mas ainda assim é um lucro interessante. Outro ponto aqui é quando a gente olha o patrimônio líquido. Ele é inferior ao patrimônio de reserva. Ou seja, o índice de Basileia tem se mantido em níveis estáveis, ou seja, 15% ali em média.
que está acima do mínimo permitido pelo Banco Central, ao mesmo tempo que ele não chega nos níveis maiores, o que pode representar uma diferença no ROI. E olhando esses dados aqui, eu não duvido que o ROI esteja acima de 6%. Eu ainda não olhei os outros indicadores, mas se a empresa tiver um ROI acima de 6%, é interessante você investir. Lembre-se daquilo que a gente já falou, tá? Na aula de ações. Beleza, agora nós vamos olhar os indicadores financeiros no Status Invest, que também é gratuito. Então vamos lá. BBDC4 está custando R$ 14,59. Tem um dividend yield de 8,97%. Por quê? Porque ele tem um índice de Basileia não muito alto, então ele consegue oferecer uma rentabilidade bem interessante para os acionistas. Mas o ROI, ele com certeza vai estar acima de 6% também. Ele tem uma valorização em 12 meses de 2,45%. A cotação já esteve em níveis melhores, o que pode representar uma oportunidade de compra em períodos mais baratos, porque quando a Selic começar a cair, os investidores vão começar a ir que nem uma manada para renda fixa e ela vai se valorizar. E se você quiser vender suas posições para comprar outro banco, você consegue até R$ 20.000 sem isento de imposto de renda. Mas o Banco Bradesco é um banco interessante também. A gente tem um PL, o PL está 11,66, é um PL alto, mas não chega em níveis alarmantes, como tem outras empresas, que tem até o PL negativo. Nós temos um PVP de 0,95, ou seja, descontado do seu preço justo. Temos uma liquidez corrente de 10,17, cara, tem muito caixa para pagar seus passivos de curto prazo. Nós temos um ROI, que rufem os tambores. Lembra que eu falei para vocês? Eu não tinha visto os indicadores, mas eu acreditava que estava acima de 6%. Tambores, bota o tambor aí, editor. Pam! ROI 8,11%. Você pode olhar que ele paga juros sobre capital próprio todos os meses. Juros sobre capital próprio tem imposto, tá? Diferente dos dividendos. Mas você já vai ter ali retirado na fonte e só fazer o saque normalmente. Mas ele paga ali religiosamente, tá? Tem mais de 834 mil investidores, sendo que desse número, só de pessoa física, nós temos 798.152 pessoas. Bacana, né? Vamos pegar a receita líquida do Bradesco, né? Nós temos aqui 224.457.793.000 reais de receita líquida. De custos, nós temos 156.376.055.000. E de lucro líquido, nós temos 14.502.765.000 reais. Ou seja, do que sobra ao caixa é 14 bilhões. Será que 14 bilhões é muito dinheiro? Bom, para mim é. Uma coisa que a gente consegue concluir aqui é que, mesmo passando por alguns problemas financeiros que de vez em quando podem acontecer, os bancos sempre vão dar lucro. Por isso que os bancos são negócios muito estáveis, digamos assim. Porque mesmo em crises nós temos a arrecadação dos grandes bancos, que no caso seja Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Só esses 4 bancos arrecadaram mais de 26 bilhões de reais. Isso que nos faz entender que ter bancos na carteira é fundamental. Tudo bem que ele é apenas um dos 4 setores fundamentais que eu falei para vocês, mas é um setor tão bom quanto, porque ele sempre vai dar lucro. Mas não é porque eu trouxe todos esses dados aqui para vocês que é vocês sair socando o dinheiro de vocês em qualquer tipo de banco. Não, invista em setores fundamentais para a sociedade, mas é primordial você investir em algo que você conheça. Como é que eu vou conhecer se um banco é bom ou não? Olhando os indicadores. Caso você ainda fique um pouquinho na dúvida sobre os indicadores, sobre como que o banco faz, como que o banco investe, você pode baixar o relatório no RI da empresa. Então, por exemplo, se eu quero baixar o relatório do Banco Bradesco, eu vou lá, bradesco.ri, eu vou baixar a relação com o investidor e vou ver onde o Bradesco coloca o seu dinheiro. Vai me dar muito mais segurança. É meio que igual o que eu fiz na aula sobre fiagros, né? Eu baixei um relatório da Suno sobre um fiagro e fiz análises com vocês. É mais ou menos a mesma coisa. E uma prova de que os bancos são bons negócios para vocês, na verdade para todos nós aqui, é que um levantamento feito em 2023 somou a capitalização dos 100 maiores bancos do mundo. E isso, convertido para a nossa moeda, deu 16 trilhões de reais. O Itaú aparece em 31º lugar, como o banco brasileiro mais bem posicionado, tá? Mas isso não quer dizer que seja o melhor. Para muitos é o melhor, para outros não. Bom, diante de tudo aquilo que a gente já estudou, a dica mestre é: tenha bancos na sua carteira, tá? Você tem 4 pontos aqui, tá aparecendo aqui na tela, você tem 4 pontos. Você tem ações e nesse bloco divida entre os setores, você tem fundos imobiliários, nesse bloco divida entre os setores, você tem renda fixa, aqui divida entre os setores e você tem real estate, no caso ações internacionais.
divida entre os setores também. Valeu, pessoal? Então, essa foi a aula sobre bancos. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau e fui!